Tema da palavra de hoje: conquistando no tempo do Senhor. Números, capítulo 14, versículo 24. Diz assim: porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu louvarei a terra em que entrou a sua descendência, a possuirá em herança. Direi de novo: porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá por herança. Amém? E aí, diante disso, nós vamos falar de uns rapaz aqui, nesse momento ele ainda é rapaz, chamado Calebe. Por que Deus me levou a Calebe? Calebe era nessa época ainda de Números 14, 24, ele era um jovem, aproximadamente de 15 a 17 anos mais ou menos, ainda não tinha 20 anos. Isso é certo, que ele ainda não tinha 20 anos, senão ele teria perecido no Egito. Então, Calebe era um homem que, mesmo sem ele saber, ele já herdava a promessa de Deus. E ele não sabia que ele herdava a promessa de Deus. Por quê, irmão William? Porque quando Moisés é levantado para libertar aquele povo do Egito, Calebe já era nascido. E tem um momento, primeiro confronto de Moisés a Faraó, em que Faraó tenta negociar com Moisés, pedindo para que, primeiramente, o pastor já ministrou sobre isso aqui, primeiramente, que poderia adorar os deuses na terra mesmo do Egito. Poderia adorar a Deus na terra do Egito. Depois, ele negocia mais uma vez, Moisés não abre mão, ele negocia mais uma vez, fala: não, então vá, mas não vá muito longe. Moisés: não, preciso ir a passo de 3 dias. E aí Faraó, mais uma vez, conclusão, vai debatendo ali com Faraó e Moisés. Então Faraó chega a Moisés e fala assim: tá bom, você pode ir, mas deixa as criancinhas, deixa aqui os pequeninos. E aí Moisés: você não está entendendo, Faraó, não vai ficar nada, não vai ficar ninguém, vai todo mundo. E aí aonde entra Calebe nisso? Calebe já era uma dessas criancinhas. Moisés não permitiu que Calebe ficasse no Egito. Deus já sabia que tinha um propósito enorme na vida de Calebe. Calebe era uma criança, creio eu, especial já. Calebe tinha talvez algumas qualidades que seus próprios pais não viram, mas Deus já tinha visto nele. E aí, passado-se o tempo, o povo é liberto do Egito, e chega um momento então que Moisés separa 12 homens para espiar a terra prometida, espiar a terra de Canaã. E aí Calebe então, junto com esses mais 11 homens, vai espiar a terra. Ficam lá 40 dias espiando a terra e voltam daquela terra com boa notícia para Moisés. Todos falam: Moisés, aquela terra é maravilhosa. Para carregar um cacho de uva é preciso 2 homens. Trazem até um figo enorme, mostra para Moisés: isso aqui é o fruto daquela terra, a terra que realmente mana leite e mel. Todos concordaram unanimemente nessa situação. Os 12 espias concordaram. Mas 10 deles tiveram uma visão diferente. 10 deles falaram: ah, Moisés, mas também é o seguinte, lá é terra de gigante. Lá é terra que os gigantes, nós perante eles somos como formiga. É terra que consome os teus homens. E aí, então esses 10 começam a inflamar o povo. Eu não sei o que Deus está falando contigo nesta noite. Eu não sei em que área Deus está falando contigo. Mas eu quero dizer para você: não inflame o povo. Aqueles homens estavam inflamando o povo, dizendo contra aquilo que eles viram, que não deixavam de ser verdade. Mas a palavra em Números 14, 24 diz que em Calebe havia um outro espírito. E é nisso que eu quero me apegar. Em Calebe havia um outro espírito, uma outra visão, uma nova revelação, um novo mover. Calebe não estava olhando para as circunstâncias do mundo. Calebe não estava olhando para as dificuldades. Calebe já foi enviado debaixo da cobertura de Moisés com uma visão diferenciada, com uma revelação diferenciada. E é isso que Deus quer para você.
Quando Deus te enviar a algum lugar, não olhe a circunstância que rodeia, simplesmente tenha a visão de profeta de Deus, tenha a visão de filho de Deus. Porque quando nós olhamos, eu compartilhei aqui domingo, quando nós olhamos para a circunstância que nos rodeia, nós andamos em círculos. Isso é fato. Por isso que aquele povo, aqueles 10 que inflamaram, aqueles que foram inflamados por esses 10, eles andaram em círculos 40 anos no deserto. Quando nós não temos a revelação do propósito de Deus, quando nós não cremos no que Deus tem preparado para nós, nós andamos em círculos. Nós precisamos caminhar 40 anos no deserto. Mas eu quero dizer para você nesta noite, eu profetizo, que a partir de hoje, você vai ter revelação, visão de Caleb. Porque em você, a partir de hoje, haverá um outro espírito. Já é um novo espírito dentro de você, mas se você não teve a revelação ainda desde hoje, a partir de hoje você vai ter. Porque nós vamos aqui agora entender quais foram os passos e as consequências de Caleb para alcançar aquilo que Deus tinha preparado para ele. E nós precisamos olhar para Caleb, e eu quero falar aqui do Antigo Testamento, fazendo uma analogia para o Novo Testamento, fazendo uma comparação para o Novo Testamento, para que eu e você possamos nos identificar com a palavra de Deus. Primeiro tópico, nós aprendemos que precisamos rasgar as suas vestes, rasgar as nossas vestes. Número 14, 6, 7 diz assim: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Olha a primeira visão de Caleb. Enquanto todos estavam murmurando, falando dos gigantes, ele fala: não, a terra que Deus preparou para nós era muito boa. Ele não estava preocupado com a visão que os outros estavam tendo, ele não estava preocupado com o que os outros estavam falando, murmurando. Ele estava convicto que a terra que Deus deu era boa e ponto. Não havia dúvida no seu coração. E aí eu quero falar um pouco das vestes. Nós precisamos rasgar as nossas vestes. Ah, Willy, como que eu faço para rasgar as minhas vestes? Aí eu vou ter que ir lá em Gênesis. Vestes aponta para juízo. Vestes aponta para julgamento. E Adão, quando pecou e viu que estava nu, e quando eu estudo Gênesis, eu falo: Adão, meu Deus do céu. Eu não sei se eu fico mais bravo com Adão ou se eu fico mais bravo com Eva, né? Mas como eu sou homem, eu tenho que ficar mais bravo com Eva, né? Então assim, mas é uma coisa, olha só como Adão eu fico indignado, né? Eva vai lá sendo lubridiada pela serpente, vai lá e come do fruto. Aí o meu questionamento com Adão, eu falo assim: Eva devia ser uma mulher maravilhosa, muito bonita, o número dele. Porque não houve nenhum questionamento, sabe? Não houve nem um pouquinho de dúvida de Adão. Ele simplesmente fala: não, a mulher me deu e eu comi. Ele não poderia falar: mulher, mas que fruta é essa? Da onde você pegou? O que a serpente te falou? Não. Ele não quis contrariar a mulher. Ele não quis, com medo talvez de perder a mulher. Ah, ela me deu, Senhor, eu comi. Foi ela que me deu. Banana, como diz o pastor. Não questionou nada. Eu falo: oh, meu Deus do céu, né? Mas amém. E aí quando ele come desse fruto, o que acontece? Ele percebe a sua nudez. E é nisso que eu quero falar. Ele percebe a sua nudez. E então, o que eles fazem? Se escondem e pegam folhas de árvores. Vamos simbolizar aqui folhas de bananeira para cobrir a sua nudez. E aí então, quando o Senhor vem: Adão, Eva, filho do homem, cadê você? Né? Vem procurar. E aí ele fala: Senhor, Senhor, estou escondido, né? Porque estou com vergonha, porque estou nu. E Deus fala para ele: quem te revelaste que está nu? E aí ele fala: oh, benção. Não, a mulher me deu do fruto, oh, benção. E aí ele se veste das folhas das árvores. As folhas das árvores, as vestes das folhas das árvores aponta para juízo próprio. Juízo próprio murcha. Folhas das árvores murcha. Vai chegar um certo tempo que ela vai murchar. Vai chegar um tempo que ela não vai valer mais de nada. Mas aí o que Deus faz?
Deus então, após ali uma conversa, um diálogo ali, né, com Adão e Eva, o que ele faz? Ele mata um animal e coloca sobre eles as vestes deste animal, vestes de pele. Isso aponta para o juízo de Deus. O juízo de Deus não falha, o juízo de Deus não murcha, o juízo de Deus é infalível. E aí, irmão William, como que eu devo fazer então? Como que é rasgar as minhas vestes? A sua veste de justiça, de juízo próprio. Porque há duas situações quando nós nos julgamos e nos avaliamos. Ou você fica deprimido ou você se acha autossuficiente. Não há como fugir dessas duas circunstâncias. Nós, como seres humanos, não conseguimos manter o equilíbrio. Se você olhar para a sua vida, você vai ficar, ai, tadinho de mim, coitadinho de mim, eu já fiz isso e não deu certo, tadinho de mim. E se você olhar então as suas benfeitorias, você vai olhar e falar, nossa, eu sou o cara, eu já fiz isso, e tudo onde eu coloquei a mão, eu prosperei. Olha que bênção. Ego, soberba, pedra de tropeço. Então, William, rasgar as minhas vestes significa o quê? Eu preciso me esvair, me diminuir, para que então a justiça de Deus venha prevalecer sobre mim. E aonde que foi feita a justiça de Deus? Na cruz do Calvário. Quem que é o animal hoje que foi crucificado para então nos dar a justiça? Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí a palavra em Gênesis diz que quando Deus mata aquele animal e aquela pele é envolvida no seu corpo, fazendo vestes, eles são um só. E eu quero dizer, você é um com Cristo hoje. Então, a justiça, e nós estamos falando muito sobre isso, a justiça de Deus já foi imputada sobre você. Não há mais condenação. Romanos 8:1, esse é um versículo que eu gosto. Agora pois, e ontem foi maravilhoso, né? Agora pois, e aí uma versão fala portanto, e outra versão fala por já. Então, agora pois, já nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. A outra versão portanto, agora já não há mais condenação em Cristo Jesus. Mas a mais fiel é agora pois já. Então já é o que? É imediato, é posse, já foi decretado, nenhuma condenação há. Nós já fomos justificados por Cristo Jesus, rasgando as nossas vestes. Toda vez que nós rasgamos as nossas vestes, nós deixamos de enfatizar o nosso juízo próprio e nos tornamos dependentes de Deus. É isso que Caleb fez. Antes dele se levantar contra o povo e dizer a palavra de Deus, o que ele fez primeiro? Opa, não sou mais eu quem falo, não é mais eu quem acho, não é o que eu penso, mas é sim o que Deus falou e me mostrou. É isso que ele está dizendo. E muitas vezes nós somos roubados nessa área, que nós não rasgamos a nossa veste, porque nós dependemos somente do que pensamos e do que achamos, nos analisando e fazendo questão do nosso juízo. Mas Deus fala, nós já fomos justificados, e não é por meu merecimento e nem pelo seu, mas é porque Cristo já pagou o alto preço. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom ou deixei de ser, mas é porque Cristo foi bom e Ele fez e cumpriu tudo o que tinha que fazer. Próximo tópico. Segundo, agradar a Deus. Número 14:8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos lá dará terra que emana leite e mel. Números 14:8. Se o Senhor se agradar. E aí, não vou me delongar muito nessa parte. Se o Senhor se agradar de nós, o que é agradar? Como nós conseguimos agradar a Deus? A palavra em Romanos, se eu não me engano, fala somente com a fé. Se nós tivermos fé, nós agradamos a Deus. Se não tivermos fé, você pode fazer qualquer coisa, plantar bananeira, correr para lá e para cá. Se não tiver fé, você não vai conseguir nada, você não vai conquistar nada. Porque a única coisa que agrada a Deus é a fé. É a fé dos irmãos. Quando você não tem fé, automaticamente você gera incredulidade no teu coração. E isso afeta o caráter de Deus. Isso é pecado contra o caráter de Deus. Então, se Deus prometeu e Deus falou, creia que vai cumprir. Senão você está pecando contra Deus.
Você está pecando contra o caráter, pecando contra a verdade de Deus. E Caleb, então, lá no Antigo Testamento, ele já teve essa revelação, que a fé agradava a Deus. E eu quero dizer para você, lá ele tinha, a palavra nos diz que nele havia outro espírito. E eu quero dizer para você que esse espírito que estava em Caleb habita em você hoje. É o Espírito Santo que habita em você hoje. Então essas são características e atitudes que nós como cristãos, habitação da casa do Pai, devemos ter. Primeiro, rasgar a nossa veste, tomar posse da palavra da justificação. Segundo, agradar a Deus. Outro exemplo que eu dou sobre agradar a Deus, quando eu falo na célula, com os jovens que estão mais próximos de mim. Por exemplo, todos aqui, creio eu, que já são pai, ou que não são, têm pais, e aí vão conseguir se encaixar nessa parábola, por exemplo. Tem o meu filho, e aqui tem esse vaso, e vamos colocar assim que esse aqui, o vaso, não está no lugar dele, aqui não é o lugar correto do vaso. E eu chego para o meu filho e falo: Christian, por favor, tira esse vaso daqui e põe no lugar dele. E meu filho, todo educado, uma bênção, já estou profetizando, gerando isso, e ele vai e tira esse vaso e coloca no lugar correto. Deus se agrada disso. Eu aqui, pai, simbolizando Deus. Deus vai te agradar quando você vai se agradar quando você obedece Ele, por obediência. Agora, se eu estou aqui fazendo qualquer outra coisa e meu filho chega sem eu falar nada, percebe que esse vaso não está no lugar dele e simplesmente ele pega esse vaso e coloca no lugar, eu não vou ficar mais grato? Eu não vou ficar mais feliz? Porque ele aprendeu que ali não era o lugar do vaso. Não precisou eu pedir. Isso é agradar a Deus. É fazer com encargo. É fazer por amor. E não somente por obediência. Não somente aquilo que te pediu. Isso é uma das características das atitudes que nós devemos ter como cristão. E aí nós agradamos ao Pai. E mais para frente nós vamos ver as consequências disso. Terceiro, vencer o medo. Números 14, 9. Diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Quem está falando isso é Caleb. Não temais, não tenha medo. E nós temos aprendido que as 3 situações que afligem nosso coração através do medo. Primeiro, é um medo daquele, vou simbolizar aqui, o medo de altura. Você sobe num lugar alto e não chega até o parapeito. Por quê? Você tem medo de altura. É um medo normal, o instinto do ser humano. E tem um medo que é bom, que é o medo de Deus, temor de Deus. Esse medo é bom. Cuidado que você vai fazer, que senão Deus, né? Tô brincando, isso é na época da lei. Mas, temor de Deus. Então, quando se fala de temor, se fala pelo seguinte: eu vou fazer por encargo, por amor, ter vontade de fazer. Isso é temor a Deus. Isso é respeito a Deus. E aí nós vamos falar agora do medo, que é o medo do pânico. É o medo que paralisa, o medo que trava. E aí, Caleb, aquele povo, viu aqueles homens gigantes, eles não olharam para a bênção, irmãos, de tão apavorados que eles ficaram. E quantas vezes nós nos pegamos dessa forma? Tem uma bênção maravilhosa para nós conquistarmos. Uma terra que mana leite e mel, cujo a uva, o cajo são tão grandes que precisa de 2 pessoas para carregar. Oh, glória! Mas nós olhamos quem está carregando, mas não olhamos a bênção que está na mão deles. Isso é natural do ser humano. Mas em Caleb havia outro espírito. Ele não se preocupou com isso. Ele falou: se for preciso eu bato naqueles 2 caras, mas eu quero a minha uva. É preciso às vezes você lutar contra o medo, você lutar contra o receio, romper os seus limites para alcançar o fruto que você quer. Mas o medo tem por consequência nos assustar, nos apavorar. E aí nós temos aprendido todo dia pela manhã que nós somos livres de todo medo, de toda culpa e condenação e todo medo. E aí, William, qual a consequência quando nós somos livres de todo medo, de toda culpa e de toda condenação? Você toma posse que você é filho amado do Pai, que você é querido, porque só o amor que quebra todas as barreiras do medo. Quando você tem amor, não existe medo.
Muitos convites de casamento, né? Fala, se eu não me engano, a 2 Coríntios, né? Que fala sobre amor. O amor é isso, o amor é aquilo. Eu falo, uau, o amor é tudo isso. Quebra todas as barreiras, quebra todos os limites. Então, nós devemos, como habitação do Espírito Santo, não temer mal algum, porque Deus já prometeu, é fato, vai acontecer. Não deixe o medo, o pânico paralisar vocês, ou até eu mesmo. Por muitas vezes, no decorrer da vida cristã, eu me peguei em meio a circunstâncias que eu falei, não vou conseguir. Me deu pânico, me deu medo. E eu falava, Senhor, Senhor, me socorre, porque senão, amanhã eu não sei se eu vivo. E aí Deus permite a gente passar, para que mostrar que você não morreu, você está em pé, e eu sou contigo. Não temas, porque aquilo que Ele prometeu, Ele está no controle, e Ele vai cumprir. E assim foi na vida de Caleb. Esses 3 passos geraram consequências das atitudes. Primeiro, a glória do Senhor desce. Quem quer ver a glória do Senhor? Aí levanta a mão. Dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Que bom, foi só para saber se vocês estavam entendendo. Números 14:10 diz assim: mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Olha que privilégio, irmãos. Não sei se você consegue entender a profundidade disso. Aqueles homens iam ser apedrejados. E o que apareceu para proteger ele? A glória do Senhor. A glória do Senhor te protege. A glória do Senhor não deixa que nada chegue até você. A glória do Senhor te cobre. A glória do Senhor que te encaminha. A glória do Senhor que abre a tua visão. A glória do Senhor que traz a revelação. Quando o inimigo vier até ti te apedrejar, fala para ele: a glória do Senhor está sobre mim, porque eu já fui justificado. Nenhuma condenação há sobre mim, porque eu já fui justificado. Eu já fui livre de toda a culpa, de toda a condenação, de todo medo. E aí então eu me tornei filho amado do Pai. É assim que nós devemos rebater a glória do Senhor. Segundo, tem a revelação do propósito de Deus para a sua vida. Números 14:24. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele havia outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Quero frisar um pouquinho mais aqui. Olha o que Deus fala, depois das atitudes dele, no versículo 24. Ele teve algumas atitudes no versículo 6 e 7, 8, 9 e 10. No versículo 24, Deus realiza a promessa. Deus libera a palavra sobre a vida dele. E aí, irmão William, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte: eu tenho compartilhado com alguns irmãos que para você continuar firme na fé, continuar caminhando na fé, é preciso que você tenha uma palavra. Se você ainda não teve essa palavra, busque essa palavra de Deus. Busque esse chamado de Deus. Busque essa revelação de Deus. Mas para isso precisamos o quê? Rasgar as nossas vestes, nos despir do juízo próprio. Temos então que agradar a Deus, para que então nós tenhamos a revelação do propósito que Deus tem para a nossa vida. Então Deus então revela ali a Caleb o que ele tinha para ele. E aí eu falo para os irmãos: se você não tem, eu, por exemplo, vou fazer 9 anos de caminhada cristã, né? E eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Tenho muitas promessas, graças a Deus. Mas tem uma palavra que foi a que me permaneceu de pé até os dias de hoje. Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz assim: antes que te formaste, te conheci. E antes que saísse da madre da sua mãe, te santifiquei, e te dei as nações por profetas. Essa é a palavra que me mantém de pé todos os dias, porque eu sei do meu chamado, eu sei do propósito que Deus tem para a minha vida. Então,
em meio às barreiras, em meio às dificuldades, o que eu faço? Eu oro essa palavra, eu me alimento dessa palavra, eu mastigo a palavra, eu como essa palavra, e isso a cada dia vem trazendo revelação para mim. Então eu não caio, então eu não desfaleço, então eu não esmoreço, eu não fico com melindres, porque eu sei aonde eu vou chegar. E se você ainda não tem essa palavra no seu coração, busque Deus. Porque é essa palavra, é essa promessa que vai te colocar de pé. William, por que você está falando isso? Vou chegar lá. Terceiro, receba a promessa de Deus. Josué, lá em Josué 14, 10, 11. Diz assim: e agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou a esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Aleluias. Olha só a diferença de quem anda no Espírito. E isso eu estou falando do Antigo Testamento. Nós estamos no Novo. O Espírito Santo habita em nós. E isso tem que ser cotidiano para nós. Caleb, nesse diálogo, em Números, ele tinha, que nem eu falei para vocês, em torno mais ou menos de 20 anos. Até 20 anos. Depois, quando eles adentraram a terra de Canaã, ele estava com 40 anos. E ali, com 40 anos, ele e Josué foram guerreiros que conquistaram a terra, debaixo da cobertura do Senhor. Eles foram soldados, Josué o guerreiro, né, o chefe dos exércitos, Caleb junto com ele, guerrearam e conquistaram toda a cidade que Deus prometeu. E aí se passaram, dividiram todas as terras sobre a tribo de Judá. E aí então, chega um momento em que Caleb tem 85 anos, irmãos. 45 anos se passaram. Meu, já se passaram 9. Eu não sei quanto tempo vai demorar ainda para a palavra que o Senhor colocou para você quando te chamou se cumprir. Mas eu creio que ela vai se cumprir. Quando o Caleb então tem 85 anos, ele chega para Josué: Josué, tão forte quando eu era antes, eu sou agora. Dê a terra que Deus me prometeu há 40 anos atrás, há 45 anos atrás, porque eu vou conquistar ela, porque eu vou possuir ela. Se tiver que guerrear, eu vou guerrear, mas se tiver que deleitar, descansar também, eu vou fazer isso, porque a promessa do Senhor há de se cumprir. E a palavra do Senhor diz que então Caleb sobe aquele monte e habita lá a geração de geração, fazendo se cumprir a promessa de Deus na vida de Caleb. Eu quero dizer para vocês, às vezes, não sei se em alguma área na vida de vocês está impossível, está difícil de resolver, mas eu quero dizer para você que o mesmo Espírito que estava em Caleb está em você hoje. Então tome posse dessa palavra. E aí, irmão William, estou finalizando já. E aí, o que eu devo fazer? Existe uma palavra liberada. Pastor, dá tempo de preparar um louvor? Eu não separei nenhum. Não, tá lá, vê lá um. Amém? E William, onde você quer chegar com isso? Nós falamos aqui sobre muitas coisas, sobre algumas atitudes que às vezes é difícil a gente tomar, principalmente na área de rasgar as nossas vestes, porque a tendência do homem, irmãos, é confiar na força do próprio braço. Mas eu prefiro andar pelo aquilo que eu não vejo, mas eu sei aonde eu vou chegar. Se você virar para mim: ô irmão William, você se vê no púlpito pregando? Estou se vendo agora, só quando eu assisto o vídeo, mas vamos colocar assim: se você se vê, olha só o meu chamado, e eu tenho tomado posse e tu está se encaminhando para isso. Te dei a nações por profeta. E eu falava: meu Deus, né? E aí tudo foi se encaminhando. No decorrer desses 9 anos, quebrei muita cara às vezes. E aí eu estou fazendo a turma especial, seminário, e não sabia o que ia acontecer lá, né? E na entrevista foi cogitado algumas situações, passei na entrevista. Aí quando o Daniel foi fazer a entrevista depois,
E aí o pastor foi lá conversar. Quando eu entrei lá, ó, vocês foram parabenizados, agora vocês vão ter aula de inglês também. Eu falei, aleluia. Eu falei, vou lá saber o que Deus está fazendo. Eu só creio que eu vou ir para as nações e pronto. Eu não sei qual é o caminho, eu não sei quais os caminhos que eles vão trilhar. O que eu sei é que eu vou conquistar, não porque eu mereço, mas porque sim, Deus declarou. Não é porque eu mereço, não é porque talvez eu seja melhor ou pior do que alguém. Não está no que eu faço ou eu deixo de fazer, mas é quando eu deixo a minha justiça e deixo viver pela justiça de Deus, as coisas vão acontecendo automaticamente. E aí eu falo, Deus, como é isso? Por muitas vezes eu tentei caminhar com a força do meu próprio braço e não andava, porque eu olhava pelo aquilo que eu estava vendo, eu não olhava por aquilo que Deus queria de mim. E uma coisa eu aprendi, e isso talvez seja um conselho. Falei uma vez com a Mari, e é o que eu tenho tomado como estilo de vida. Você tem sonhos, você tem promessa, você tem objetivos, você tem alvos. Analise. Isso vai agradar a Deus? Isso está alinhado com a vontade de Deus? O que Deus requer dentro dos seus sonhos, dos seus objetivos? Aí você vai analisar. Se os seus sonhos, seus objetivos estiver alinhado com a vontade, o caráter de Deus, descanse, porque vai acontecer. Agora, se não tiver, irmãos, você vai descansar na força do seu braço. Agora, se tiver alinhado com as coisas de Deus, você vai descansar nos braços do Pai. Amém?